Bom dia a todos vocês, um ótimo dia. Pedindo ao Pai que nos abençoe abundantemente hoje e sempre. Pedindo a sua sabedoria para entender a sua palavra e explicá-la corretamente, aplicá-las em nossas vidas, meu Pai. Amém. Hoje é dia de nossos passos com Deus e nós vamos fazer a revisão de Atos 26. E também eu quero dizer para vocês que falta apenas um capítulo para encerrar Atos. Então, se tem alguma coisa que vocês gostariam que eu colocasse, algum curso no lugar de Atos, algum livro que não seja os 4 que a gente está fazendo a comparação. Mateus, Marcos, Lucas e João, esses não podem porque estão na comparação. Aí vem os livros do próprio Paulo e os livros dos outros apóstolos, que eu não sei qual que é a preferência de vocês. Então, se vocês quiserem me deixar saber qual deles, seria maravilhoso. O nosso tema de hoje é como usar a vara da disciplina. Esse é um comentário de uma mãe dizendo que hoje em dia está muito difícil de corrigir os filhos, porque qualquer coisa o filho já chama a polícia. Mas a polícia não está querendo assumir a educação dos seus filhos. Dentro da própria tradução da Bíblia existe uma diferença grande, tornando difícil de entender. Por exemplo, na Bíblia, eu acho que de King James está dizendo: o que não faz o uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. Provérbios 13:24. E daí nós vamos na versão transformadora. O mesmo versículo está dizendo: quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. O grande problema aí é o uso da vara. Veja que hoje em dia a gente tem a lei contra a violência. Por quê? Porque muitos pais abusaram no uso da vara e não entendem exatamente, muitos até cristãos que vê isso na Bíblia e fala: não, Deus quer que a gente desce a vara no nosso filho. Ele quer que a gente o disciplina de uma maneira muito dura, que é para eles realmente aprender. Isso tudo foge da lei do amor que Jesus Cristo nos ensinou: deixai vir a mim as criancinhas. O que é que isso significa? A gente não pode pôr ódio no coração das criancinhas para afastá-las de Deus. Pelo contrário, a gente tem que colocar mais amor para trazê-las para Deus. Mas então, por que na Bíblia está falando isso? Venha cá, venha subscrever no nosso canal para ter acesso a todos os vídeos. Curta, comente e compartilhe. Muito obrigada, Deus te abençoe. Para a gente entender essa passagem, a gente tem que voltar lá na época deles. Veja que naquela época não tinha televisão, não tinha essas leis que a gente tem hoje em dia. A vida deles era muito simples, muitos numa área desértica, e a maioria deles se dedicavam ao pastoreio das ovelhas. Veja que quais são as ferramentas que eles tinham para pastorear essas ovelhas. Eles tinham o cajado. O cajado, todos nós conhecemos, é aquele bastão que em cima tem uma curva, não é? Por que eles inventaram esse cajado? Porque quando a ovelha caía de espinhadeiro abaixo, o que eles faziam? Eles viravam o cajado e usavam esse lado da curva para agarrar a ovelha pelo pescoço e trazer de volta. E essa é a parte do cajado. E daí a parte da vara. Todos eles tinham uma vara que era para bater levemente nos cordeiros, mostrando para eles o caminho certo a seguir. Mas veja bem que esse ato de bater no cordeiro não iria machucá-los, porque a pele do cordeiro, vocês sabem que é tão fofinho que eles não iriam sentir como um espancamento.
Vimos então que esses pastores usavam a vara para separar essas ovelhas, para orientá-las no caminho certo, para também defendê-las dos predadores, porque muitas ovelhas eram atacadas por onças, por outros animais, e eles as comiam. Então, esses pastores usavam também essas varas, que era para protegê-la. Agora, quando se trata do ser humano, isso está sendo dito no sentido figurado. Usar a vara, não a vara propriamente dita, não a vara no sentido de espancar, para nortear as ovelhas de Deus. Veja que mesmo se a gente fisicamente usar uma vara, eu acho que se a gente está usando a vara só para mostrar porque o ser humano é diferente das ovelhas, tem uma inteligência muito grande. Eu me lembro quando mamãe cortava uma vara, eu virava uma santinha. Eu virava uma santa, não fazia nada errado, tremia na base. Então, nós vamos ver que o uso dessa vara não deve ser para punição, mas para direcionamento, para correção, para mostrar o caminho certo, não para espancar. A gente vê que existe uma diferença nas traduções. Está escrito em Provérbios 22:6, ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão deles. Aí vem a parte do treinamento dessas ovelhas. Com essas varas, eles treinavam as ovelhas a seguirem umas às outras, a ficarem na trilha e não se perder para serem comidas pelos animais, até que chegassem ao seu destino. Então, a gente tem que manter os nossos filhos no caminho certo, fazer esse treinamento. Quando eles se envelhecem, eles vão lembrar dessa base que recebeu no seu lar. Continuando, Provérbios 22:15, o coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina a afastará dela. Vamos de novo comparar essas crianças com as ovelhas inocentes. As ovelhas inocentes, elas não sabem muito bem aquilo que estão fazendo, então elas tendem a ir para o outro lado, usar a insensatez. E o que é que esses pastores faziam? Eles iam com a vara da disciplina, tirando eles da insensatez e trazendo de volta para o caminho certo, para aquilo que elas deveriam fazer, para não serem comidas pelos animais, para não caírem no precipício. Daí Provérbios 23:13, não deixe de disciplinar seus filhos, a vara da disciplina não os matará. Isso significa que essa vara está sendo usada para mostrar o caminho certo, não para espancar, não para matar. E veja bem que Deus colocou uma lei lá que era proibido espancar o escravo para levá-los à morte. Vou ler para vocês. Está escrito em Êxodo 21:20. Se o Senhor espancar seu escravo ou sua escrava com uma vara, e como resultado o escravo morrer, o Senhor será castigado. Quer dizer que a gente tem que respeitar, a gente tem que saber o limite do outro. Naquele tempo, os escravos para o homem não tinham valor nenhum. O dono do escravo, como já discutimos, tinha o direito de matar o escravo que não produzia. Mas a gente tem que lembrar que o escravo é filho de Deus. E Deus colocou uma lei ali porque ele estava preocupada com esse castigo exagerado dado aos escravos. Então, imagine as criancinhas de Deus, que Jesus Cristo nos disse, deixai vir a mim as criancinhas. Toda a disciplina, toda a educação que a gente dá para os nossos filhos não deve ser para barrar o seu caminho para o Pai.
trazendo ódio dentro delas, mas educando, evangelizando cada vez mais. Então agora, meus amigos, vamos começar rapidinho nossos passos com Deus. Está muito fácil e isso é apenas uma revisão. Questão número 1. Quem estava acusando Paulo diante do rei Agripa? A. O governador Festo. Ou B. Os judeus. Você vai ter agora um tempinho para pensar, depois eu voltarei com a resposta e acontecerá assim depois de todas as perguntas. A resposta correta é B, os judeus. Lendo para vocês, versículo 2 do capítulo 26. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus. Questão número 2. Onde Paulo nasceu e cresceu? A. Ele nasceu em Roma e cresceu em Éfeso. Ou B. Ele nasceu em Tarso e cresceu em Jerusalém. A resposta correta é B. Ele nasceu em Tarso e cresceu em Jerusalém. Lendo para vocês o versículo 4 do capítulo 26. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Ele cresceu em Jerusalém. Ele recebeu educação religiosa na sinagoga para ser um rabino. Então, com certeza, todos eles conheciam Paulo a fundo. Atos 21:39. Sou judeu e cidadão de Tarso, cidade importante da Sicília. Por favor, permita-me falar a esta gente. Ele nasceu em Tarso, na Sicília, e daí os seus pais decidiram mudar para Jerusalém, trazendo Paulo. E então Paulo, desde cedo, recebeu a educação dos judeus. Questão 3. Paulo foi circuncidado com 8 anos de vida. Isso faz dele um judeu aceito pela sinagoga. Certo ou errado? A resposta correta é a certo. Lendo para vocês, versículo 5 do capítulo 26. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa região. E daí, Filipenses 3:5 está escrito: fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente às leis judaicas. Paulo, nós sabemos que ele foi educado na lei judaica, e a lei judaica era muito severa. Para pertencer à sinagoga, para ser candidato a ser um rabino, veja a seriedade disso. Paulo estava totalmente imerso também no lado político da sinagoga, e a sinagoga estava ligada ao sinédrio. É por isso que Paulo, ele começou a perseguir os cristãos. Por quê?
porque ninguém lá na sinagoga aceitou Jesus Cristo como o Messias. Eles achavam que Jesus Cristo era um impostor. Então, antes da conversão, aquilo que Paulo era um membro da sinagoga, um membro do Sinédrio. E aquilo que ele estava fazendo é aquilo que ele foi ensinado, que ele acreditava, que a sua família acreditava. Questão 4. Por que podemos afirmar que Paulo foi casado? A. Porque ele pertencia ao Sinédrio, ou B. Porque ele viajava com sua esposa. A resposta correta é A, porque ele pertencia ao Sinédrio. Naquela época, o Sinédrio era composto de homens, e homens judeus em essência, e eles deveriam ser casados. Se fosse solteiro, não poderia pertencer ao Sinédrio. Mas por que nós nunca ouvimos falar da esposa de Paulo? Veja que com a conversão do apóstolo Paulo, nós não vemos falar de toda a sua família, exceto por um sobrinho que apareceu recentemente na história para defender Paulo. Mas por que a gente não vê falar ele? Porque naquela época ninguém queria trair a sinagoga. Aquilo que Paulo fez era algo totalmente inaceitável. Veja que ele foi criado dentro daquela lei. Então, Paulo estava traindo a sinagoga, o Sinédrio, o seu país, a sua família, os seus amigos. Então, é simples para a gente entender que tanto o medo como aquela revolução mental que essa família dele passou, é simples para a gente entender essa situação dentro da família. Então, Paulo se foi e eles ficaram para trás. Isso também aconteceu com Jesus. A gente raramente vê falar da família de Jesus, de José, de Maria. São muito poucas citações. Por quê? Porque eles pertenciam à sinagoga. Eles não aceitaram toda essa mudança. Eles precisavam de um tempo para receber tudo aquilo e por si mesmos chegar à conclusão de que Jesus estava falando a verdade. E como nós já estudamos, a família de Jesus só converteu ao cristianismo depois que Jesus morreu, ressuscitou, aí houve a conversão. Glórias a Deus, né? Atos 22, 20. E quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu estava inteiramente de acordo. Fiquei ali e guardei os mantos que eles tinham quando foram apedrejá-lo. Esse é o próprio Paulo falando que ele estava de acordo com a morte de Estevão. E para ele estar de acordo significa que ele votou no Sinédrio. E ele não apedrejou Estevão, mas ele ficou ali guardando a capa de todos os membros do Sinédrio que saíram para apedrejar Estevão à morte. Agora vamos para a última questão, questão de número 5. O arrependimento, a mudança de vida, praticar boas obras e se voltar para Deus eram as principais partes das pregações de Paulo. Certo ou errado? A resposta correta é certo. Lendo para vocês versículo 20 do capítulo 26 de Atos. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando as obras que mostrassem o seu arrependimento.
é arrepender e depois praticar as obras que mostrassem o seu arrependimento. O que é isso? É a transformação das pessoas. Não adianta de maneira nenhuma a gente pedir perdão e daqui a pouquinho a gente está praticando as coisas erradas, fazendo tudo de novo. Deus é justo e misericordioso, mas veja que Ele também vai descer o seu julgamento para nós quando nós o estamos tratando como tolo. Deus não é tolo, não. A gente tem que mudar, pedir perdão e tudo mais e parar de pecar, não é? E aí, só para terminar, Mateus 3,8 está escrito: provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não preciso falar mais nada. Muito obrigada a todos vocês, que o seu dia seja abençoado, que Deus coloque a sua mão divina e maravilhosa sobre você, te curando, te trazendo todo o bem que você mais precisa para uma vida equilibrada e feliz. Muito obrigada, meus irmãos, e muita paz.